glória a Deus. Eu acordei ontem com essa frase, e como ouvir a voz de Deus. E eu acordei literalmente, e eu fiquei com aquilo, como ouvir a voz de Deus, como ouvir a voz de Deus. Então eu entendi que Deus queria falar conosco. E tem algo que, às vezes, as coisas simples e óbvias são as coisas que nós mais erramos. Nós erramos aonde as coisas são mais, parece que diante de nós. E a gente fica tão preocupado com tantas coisas, que a gente esquece das coisas que são mais simples e mais básicas. Como ouvir a voz de Deus? Como que Deus fala? E eu recebo muitas perguntas, tirando sobre relacionamento. Talvez essa é a pergunta mais que eu recebo: pastor, como que eu ouço a voz de Deus? Como que eu sei se Deus está falando comigo? E eu vou então aqui, tópico por tópico. Eu sei que não é muito a minha maneira de pregar, mas como ouvir a voz de Deus? E eu queria que começasse pelo tópico, pela sua criação. Eu não vou na sequência que está aí não. Olha só, glória a Deus. Salmos 19, dos versículos 1 ao 4. Até porque na hora que eu fui colocar ao vivo aqui, eu lembrei de um irmão aqui, e vou dar o exemplo dele aqui na ministração. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as suas obras, as obras das suas mãos. Versículo 2: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e eles não se ouvem nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Parece um paradoxo, né? E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. E aí o versículo continua: tudo na criação, ela vai falar algo, por mais que você não ouça, mas quando você vê, às vezes você percebe no seu espírito Deus, o toque divino numa criação. Às vezes você está em algum lugar, você vê uma árvore, você vê um pássaro, e você vê toda uma criação. E um amigo meu, Haroldo, inclusive ele morou aqui nos Estados Unidos, não sei quantos se lembram dele, ele ficou aqui 1 ano com a sua esposa, com a sua família. E a experiência que ele teve, eu não sei se ele conta isso em qualquer lugar, mas de qualquer forma, ele me contou, eu vou contar para vocês. Ele estava passando uma época muito difícil, e assim, eu acredito, e ele acredita também, que talvez fosse até um início de uma depressão. E ele estava na praia. E aí, de repente, ele está na praia, e era bem cedo, eram umas 5, 6 horas da manhã, e ele andando, sem muita direção, ele encontra um pescador. E aí ele conversando com o pescador, ele puxa o assunto sobre Deus, e olhando a criação, e vendo o mar. E aí ele fala, né, ele fala para mim, fala: Márcio, eu acredito que era Deus ali falando comigo, na pessoa daquele pescador, um anjo, alguma coisa, era alguma coisa extraordinária. E ele pergunta para ele: você acredita em Deus? Aí o pescador olha e fala, ele aponta para o mar, para as coisas, e falou: como é que não acredita em Deus diante disso? E aquele pescador segue a sua vida, e na hora que ele olha para o mar, ele vê algo pulando, um peixe muito grande, não sei que peixe que era, não me lembro que era, e ele fica muito entusiasmado com aquilo, com a fala daquele homem, e na hora que ele fala, aquele peixe gigantesco pulando, e era um golfinho, se não me engano. E naquela hora Deus fala com ele, ele percebe Deus falando com ele no meio daquela situação. Tudo ao seu redor, no meio da criação, fala, a criação de Deus fala.
As coisas falam, uma árvore fala, mas fala de que forma? Você percebe, por mais que não tenha som sendo emitido, a criação de Deus, ela é extraordinária, e essa é uma maneira que Deus fala. Esses dias para trás eu tive alguns vizinhos, eram alguns passarinhos que fizeram ninhos na árvore, e eles fizeram ali, e ficava um pássaro olhando para ver se não vinha algum outro pássaro pegar os seus ovos, e aquela criação, e eu falando com os meus filhos, e eu brincava, todo dia eu passava e falava bom dia neighbors para eles. Não sei se eles entendiam português, mas eu falava bom dia neighbors, e filmei aquilo, e era impressionante. Deus falava comigo, falou: olha, a criação se preocupa, esses pássaros se preocupam com seus filhos, sabe? Eu me vi ali, eu falei: gente, se um pássaro se preocupa, quanto mais eu, sabe? A criação, ela fala, mas ela fala de uma outra forma. Você percebe com seus olhos, você percebe no seu espírito, Deus falando, Deus agindo ali, sabe? Deus promove restauração muitas vezes no meio da sua criação. Então nada acontece à toa. Pastor, mas isso é tão óbvio. Pois é, mas às vezes nós paramos de admirar a criação de Deus naquele momento que ela fala conosco, mas Deus está falando numa planta, em algo. Esses dias, meu vizinho, eu saí lá fora, não sei o que eu estava vendo, a planta dele, ela estava... Então tem a cerca que divide, ela devia estar uns 2 metros acima da minha cerca, e tinha uma única rosa no topo daquela planta, e eu fiquei olhando e admirando. Eu falei: Deus é maravilhoso demais, uma única rosa só para trazer mais beleza. E o que eu fiquei pensando duro que é no meu vizinho. Falei: poxa vida, é igual o meu outro vizinho, a grama dele parece que é um tapete. Eu fico olhando aquela criação, não tem nada de Deus aqui não, é só ele, força do braço, sabe? Eu ando no descanso, mas preciso arrumar minha grama que está feia, sabe? Mas a criação fala, o dedo, a mão poderosa de Deus nas coisas falam. Admire a criação de Deus, contemple a criação de Deus, desfrute da criação de Deus, experimente do que Deus nos deu. Às vezes Deus nos deu essa criação e nós desfrutamos pouco, e o que Deus fez, Ele fez para que o homem desfrutasse, essa é a verdade, mas nós desfrutamos pouco ou quase nada. Muitas vezes nós falamos, né? Poxa, eu queria morar na praia. Você mora na praia, se não te contar. Quantas vezes você vai para admirar? Você viaja para ir numa praia. Você pega a sua família, dirige horas e chega numa praia, sendo que você tem aqui. E aí esses dias eu fui com a minha esposa e nós sentamos ali somente para desfrutar da criação de Deus. Ah, pastor, as coisas nos Estados Unidos são tão difíceis. Ah, eu não tenho dinheiro para isso ou para aquilo. Mas você não desfruta daquilo que é gratuito, aquilo que é de graça, aquilo que Deus deu. Falamos muito daquilo que nós não temos. Poxa, é porque eu não tenho condições, é porque eu não faço. Ah, eu não invisto como você investe no seu casamento. Eu não tenho dinheiro para viajar como você viaja. Pois é, mas você não consegue desfrutar nem do mínimo, nem do pouco, nem da pouca criação. Olha, eu vou te falar uma coisa: se você não é fiel no pouco, me desculpa, mas vou te falar sobre o muito. Como é que você vai querer ficar no muito? Então desfrute da criação, desfrute daquilo que Deus deu. Você vai ver, irmãos, um coração saciado pela criação de Deus. Deus fala, Deus manifesta, mostrar a grandeza, as coisas maravilhosas de Deus. Amém? Me lembro uma vez, o pastor Luiz comentando para os pastores, e ele falando que quando ele ia tomar banho, ele ficava deixando só a água cair sobre ele, e ele ficava em silêncio, desfrutando daquela água batendo sobre ele, sabe? Só desfrutando. A água é a criação de Deus. Deus fala em todos os momentos através da sua criação, amém?
Como que Deus fala também? Colossenses capítulo 3, versículo 15. Olha que a palavra de Deus diz: que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Deus nos chama para viver em paz. Qual que é uma outra maneira que Deus fala? Através da paz. Só que tem dois tipos de paz. Tem uma paz do espírito e tem uma paz da alma, e elas entram em conflito muitas vezes. Como que é isso, pastor? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está passando uma crise no seu casamento. Seu casamento está muito conturbado e você decide pelo divórcio. Você num dia está vivendo um conflito, uma crise, aí no outro dia que você divorcia, você vai sentir uma paz. Mas não é a paz do espírito, é a paz da alma. É uma paz que te engana. Você no outro dia, você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tem que ligar para ninguém, você não tem que falar nada para ninguém. Você somente acordou o seu dia e fez o que você quis. Isso vai gerar em você o quê? Uma paz. Mas é uma paz que conflita com a palavra. É uma paz mentirosa. É uma paz de eu sinto alívio. Deus se manifesta na paz. Pois é, Deus manifesta na paz. Mas não é essa paz que Deus tem para você. Consegue perceber? Ela é enganosa. Ela é mentirosa. Quer ver? Eu vou te falar uma outra forma também. Filhos, às vezes, quando não tem a maturidade, eles falam: não, eu vou sair de casa, eu não aguento mais, eu preciso de paz. Pois é, olha, eu acredito que chega um momento que filho tem que sair de casa mesmo. Mas cuidado com o que te motiva a sair de casa e a maneira que você sai de casa, porque a paz que você vai sentir não é a paz de Deus, é uma paz da independência, é uma paz que desonra os seus pais, é uma paz que conflita contra a palavra. Deus tem paz, mas é uma paz no espírito, é uma paz que você orou. E é tão interessante, quando a paz de espírito opera, mesmo no meio dos problemas. Vamos supor, você está no meio de um caos, no meio de um problema, e aí você vai orar, fala: não, preciso sair desse lugar. Aí Deus fala para você permanecer. Vai gerar uma paz no espírito, mesmo que a circunstância ao seu derredor fale o contrário. Mesmo que a circunstância seja difícil, você tem uma paz no espírito, uma paz que excede a todo entendimento. No meio da guerra, no meio da crise, Deus fala para você permanecer. Essa paz que te sustenta, essa paz que te fortalece, essa paz que te leva a caminhar, essa paz que vai te levar a vencer as crises ao seu redor. Então Deus fala com você através da paz. Mas qual é a paz? Paz do espírito. Por mais que as pessoas falem para você: desiste, isso está trazendo problema para você, você vai falar: olha, eu sei que a situação é difícil, mas eu tenho paz no espírito de perseverar. Estados Unidos é um exemplo. Talvez você more aqui há muito tempo e as pessoas falam para você: o que você está fazendo aí? Está tendo só dificuldade, olha a crise que você passa, como é que você deixa o Brasil e vai para aí passar essa circunstância? As pessoas não entendem, mas você tem paz no espírito. Deus te fortalece no meio do conflito. Relacionamentos, não abandona esse relacionamento, isso aí só te traz problema. Pois é, mesmo no problema, quando você tem paz de espírito, Deus está falando com você, você continua, você é fortalecido e o espírito te enche. Posso ouvir um amém? Como que Deus fala? Deus fala dessa forma. Então quais os dois tipos de paz que nós temos? Paz na alma e paz no... Qual paz que Deus quer operar em você? A paz no... E é engraçado, a paz da alma não te leva para a paz no espírito, mas a paz do espírito te leva para a paz na... Aleluia, glória a Deus. Então a outra maneira também que Deus fala conosco, João capítulo 10, versículos 26 ao 28. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
eu as conheço e elas me seguem. Como que é a outra maneira que eu ouço a voz de Deus? Crendo. Eu vou crer. Acreditar, irmãos, pela fé, é trazer coisas que estão numa esfera na frente, onde os meus olhos não veem, mas que eu quero tirar da esfera na frente e estabelecer hoje. Eu creio, a minha fé então é trazer o que não tinha existência para agora. A minha fé é materializar aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, mas está lá na esfera do futuro e eu trago para viver agora. Eu chamo a existência. Então ouvir a voz de Deus é crer, é crer. É crer, eu trago, eu materializo, eu verbalizo, eu declaro, eu trago isso à existência, eu chamo a existência, eu chamo a realidade, eu oro por aquilo, eu declaro aquilo, e mesmo que eu não esteja vendo, eu vou declarar, eu creio nessa verdade, eu creio no que a palavra de Deus diz. Essa é a voz do Senhor operando em mim. Então essa voz é crer. Eu creio. Como que eu ouço a Deus? Eu creio. Se Deus falou, eu creio. Eu vou ouvir a voz de Deus como? Está escrito. Se está escrito, eu creio. Se Deus falou a meu respeito, eu creio. Palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas, irmãos, eu creio. Eu chamo a existência. Eu estabeleço agora. Isso é fé. Amém? Mas muitas vezes nós não queremos aceitar. Por quê? Porque nós não vemos. Não vi ainda. É porque eu não vi. Eu não acho que é de Deus. Pois é, irmãos, o que está no seu coração? Ouvir a voz de Deus, então, é crer. Eu creio que Deus está falando comigo. Eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus muda as circunstâncias. Eu sei que Deus me abençoa. Eu creio, eu creio. Olha, irmãos, como eu te falei, as coisas mais óbvias são as coisas que nós não vivemos. Sabe que a gente que é pastor, a gente quando prepara a palavra, a gente quer procurar coisas. Nossa, a hora que eu falar isso aqui, o pessoal vai ser tocado. Mas você sabe de um negócio, irmãos? As coisas mais óbvias que faltam ser pregadas. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Precisamos pregar isso, acho que era todo domingo. Sabe, as coisas mais simples, as coisas mais óbvias. Tem coisa mais óbvia do que para um crente do que crer em Deus? Pois é. Nós falamos muito e cremos pouco. Sabe, eu vou crer. Deus falou, eu creio. Deus falou, eu vou viver. Deus falou, eu vou experimentar. Então eu vou crer mesmo que as coisas falem diferente. Eu creio. Pronto. Vou crer, vou chamar a existência. Na hora que eu estou falando aqui, o que vem no seu coração? O que vem na sua mente? É Deus querendo trazer nessa esfera que está lá na frente, para viver agora. Eu creio. Essa é a voz de Deus falando em você, sabe? E aquele que crê e ouve a minha voz, ele vai experimentar de coisas extraordinárias. Eu creio. Quantos creem aqui? Precisamos crer, irmãos. Precisamos declarar essa verdade. Precisamos declarar o que nós queremos. Precisamos declarar o que nós desejamos. Eu declaro isso, eu creio. Porque, irmãos, quem crê anda diferente. Quem crê tem outra postura. Eu creio. Meu Deus falou, vai acontecer. O Senhor, irmãos, tem uma palavra. E eu te digo mais, Ele é a palavra. Eu creio. Você crê? Crê comigo? Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais em gratidão. A Bíblia fala para que a gente seja instruído e aconselhado. Abre lá em Provérbios 11, 14. Olha o que a Bíblia diz:
não havendo sábia direção, cai o povo, perece o povo, se perde o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. A outra maneira que Deus fala através da igreja, através dos irmãos, através dos conselheiros. Ouça quem Deus colocou perto de você. Aprenda a buscar aconselhamento, ouvir a experiência, ouvir quem chegou primeiro, perceber, perguntar aos mais velhos. Isso honra os mais velhos. Aquele que chegou primeiro, tem mais experiência, que sabe como fazer, que já passou por isso. Você vai economizar tempo, você vai economizar trabalho, você vai economizar caminhos. Quando eu procuro pessoas mais velhas, eu estou ouvindo a voz de Deus, porque Deus se manifesta através de gente. Deixa eu te contar algo. Deus quer te abençoar, Ele vai trazer gente. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai trazer pessoas. Deus vai se manifestar através de pessoas ao seu redor, para expressar o amor dEle. Deus vai te abençoar trazendo gente ao seu redor. Posso ouvir um glória a Deus? Então Deus tem algo para fazer na sua vida. Não despreze pessoas que Deus trouxe. Olha, fruto de imaturidade. Eu vou te falar uma coisa. Isso é imaturidade. É sempre ignorar quem chegou primeiro, porque a gente tem que fazer do nosso jeito. Não, eu vou fazer do meu jeito. Oh meu Deus do céu, irmãos, isso me dá uma canseira de alma. Por que você não aprende com alguém que já fez? É mais fácil. Não, porque o meu jeito é melhor. Não, mas entendeu? Tem pregação que você não precisa falar muito. Por que você não faz desse jeito? É mais fácil. Você economiza tempo, dor de cabeça, e talvez quando você ouve ainda você melhora. Mas não, nós queremos. Isso é imaturidade, irmãos. Isso é imaturidade. Vou te dar um sinal de imaturidade. Eu sei que provavelmente não acontece aqui. Célula. Você vai multiplicar uma célula. O líder que vai assumir, ele geralmente, estou falando todos não, viu? Posso ouvir amém? Hoje é dia de multiplicação aqui, glória a Deus. O novo líder pensa assim: agora esse povo vai ver como é que faz uma célula. Agora eu mostro como é que é uma célula. Que agora sem mim nada podeis fazer. A pessoa, parece que ela está entrando numa competição com o líder anterior. Por quê? Sabe, pergunte, fale, busque conselheiros, e por mais que a resposta seja exatamente com aquilo que você pensou, tem uma bênção. Quando aquele que Deus levantou fala na sua vida, Ele vai te abençoar com uma palavra. Ele vai falar algo da parte de Deus, mesmo que seja a mesma palavra. Sabe aquela coisa? Eu sei o que Ele vai falar, eu não vou procurar. Pois é, a bênção está quando Ele falar. Ah não, eu não vou buscar o pastor Paulo para falar não, porque eu sei o que ele vai falar e o que ele vai fazer. Pois é, por mais que você saiba o que você vai falar, por mais que você saiba o que ele vai fazer, ouça, porque a bênção vai ser liberada naquela hora na boca dele. Mas quando você faz sozinho, só mostra independência. Quando Deus quer falar, Ele vai trazer gente. Ah não, eu não procurei não. Eu sabia, esses dias, há um tempo atrás, um pastor estava falando com ele: irmão, mas você não me deu a oportunidade de falar. Pastor, eu sabia o que você ia falar. Falei: mas está certo, mas você não me deu nem a oportunidade. Pescadores haviam tentado pescar a noite inteira e nada pegaram. E aí então Jesus fala para eles: joga a rede. E um deles teve a revelação e ele falou: sob a tua. E o que aconteceu, irmãos? Muitos peixes vieram. O que mudou, irmãos? Eles estavam pescando no mesmo lugar, com o mesmo material, com o mesmo recurso, com as mesmas pessoas. Mas o que mudou dessa vez? Sob a tua. Isso que fez a diferença. Sob a tua. O que mudou? A palavra liberada
de Jesus. Vou te contar, sabe o que vai mudar a circunstância na sua vida? Quando você receber a palavra de quem Deus levantou perto de você. Sabe quando as coisas vão começar a fazer sentido? Quando a palavra for liberada sobre a sua vida, daquele que Deus levantou para te abençoar. Para de viver sozinho, meu irmão. Para de ser arrogante. Ah não, eu não vou ficar numa célula não, porque eu sei o que eles falam. Pois é, lá também libera a sua bênção. Ah, pastor, então quer dizer que minha bênção só é liberada na célula? Olha, eu vou te contar uma coisa. E se for? E se for no culto? Para quem está online aí agora, enrolou, né? Agora enrolou o povo que está online. Sabe, tem coisas que são liberadas no meio da igreja. Você já abriu as suas dificuldades com alguém? Às vezes você está lutando aí, esperando, Deus faz, você vem em todo culto, ouve a pregação, vem no apelo, faz o que tem que ser feito, mas a coisa não libera, não acontece. Por quê? Porque você não procurou os conselheiros que Deus colocou ao seu redor. E às vezes a chave está lá, está na mão dele, a chave está lá, e você não sabe, mas eu estou te contando. Deus vai usar conselheiros. Ouça, irmãos, isso muda a vida. Isso muda a vida, irmãos. Isso muda. Irmãos, eu vou te falar do meu ministério. Sabe, por muitas vezes eu quis caminhar na independência, mas quando eu resolvi abrir algumas coisas, irmãos, isso remiu o tempo. Isso, sabe, eu peguei duas extremidades e coloquei junto. Irmãos, isso remiu o tempo, acelerou o processo, acelerou as bênçãos na minha vida, pelo simples fato de falar, de ouvir. Só isso remiu o tempo. As coisas podem ser diferentes quando você ouve quem Deus colocou perto de você. E muito, faz o teste, vai para uma célula nossa, faz um teste, procura um dos líderes nossos, faz o teste, conversa com alguém, para ver se o que eu estou falando é verdade ou não, porque eu estou falando é na palavra, irmãos. Você está achando que irmãos, sério, eu vou falar aqui com todo amor e carinho. Você está achando que eu estou procurando um monte de gente para ficar aconselhando comigo, irmãos? Eu acordo e falo, nossa, quem vai aconselhar comigo hoje? Que vontade que eu estou. Mas sabe de uma coisa? Isso é espiritual. Deus quer abençoar você quando você ouve uma palavra nossa. Deus quer trazer algo quando você procura um líder da sua célula. Deus quer manifestar quando você procura o pastor Paulo, para ouvir, irmãos. Irmãos, isso muda o cenário da sua vida. Ouça quem Deus colocou perto de você. Amém? Você não tem noção o que significa isso. Irmãos, como eu teria outro ministério se eu tivesse caminhado por essa revelação mais simples? Amém? Deus fala através de conselheiros. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face. Saulo, quando perseguindo os cristãos, sem saber, ele teve um encontro com o próprio Deus, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí até um parênteses, né? O pessoal fala, caiu do cavalo. Não, a Bíblia não fala que caiu do cavalo. Nós achamos. Ok? Pode ser que estava andando, caiu. Pode ser que estava no cavalo, caiu. Fecha parênteses. A outra maneira que nós ouvimos a voz de Deus é de forma redundante, que eu vou falar, audível.
Sabe aquela coisa de ouvir a voz de Deus? Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Um dos meus filhos estava deitado na cama e ele fez um negócio, sei lá o que fez. Ele pegou travesseiros e pôs o lençol e ficou lá dentro. E aí eu cheguei: filhote, está na hora de dormir. Aí ele ficou calado. Eu falei: filho? Ele falou: pai, Jesus estava falando comigo. Aí eu: para tudo. Ele falou: pai, Jesus estava falando. E meu filho, assim, para ele falar um negócio tem que acontecer mesmo. Jesus estava falando comigo. Eu falei: filho, como é que é? Ele falou: pai, a voz dele parecia a sua. Não era eu mesmo, não. Ele estava tendo experiência com Jesus. Vou te contar uma coisa, irmão. Como que é a voz? Sinceridade. Eu tive algumas experiências assim sobrenaturais, não muitas, mas eu sei perceber, sei ouvir. Eu não acordei ontem ouvindo isso, essa frase: como ouvir a voz de Deus? E eu acordei, eu falei: como ouvir? Aí eu fiquei com medo de esquecer, porque eu falei: será que era sonho? Eu falei: era como ou quando? Aí eu fiquei na dúvida, eu falei: é como ou quando, Senhor? Eu falei: não é como, eu já estava querendo mudar a coisa. Sabe, você pode ter experiências de forma audível. Sabe, Deus falar com você. Né, eu não sei, eu não lembro os detalhes, mas a esposa do Marcos Botelho, a Karine, no dia que o Marcos foi pedi-la em casamento, ela ouviu, literalmente, ela estava em algum lugar e parece que ela ouviu: ele está vindo para te pedir em casamento. Ela olhou para trás para ver quem era. Ela ouviu algo, ela ouviu de forma sobrenatural. Nós podemos ouvir, sim, Deus. Nós podemos ouvir, sim, de uma forma audível, sabe, com palavras. Aí, quantas vezes eu pedi isso para Deus, principalmente quando é novo convertido: Deus, eu quero ouvir. E a gente fica preso a isso. E tem outras formas de Deus falar, mas Deus pode falar de forma audível. Deus pode usar, irmãos, sabe, o seu ouvido para você ouvir falar: filho meu, aquieta seu coração. Filho, acalma. Filho, faça, não faça, vá, não vá. Sabe, isso seria muito fácil para nós ouvir assim. Mas ouça, se incline, deixa o Espírito falar. Amém? Por último, eu juntei tudo num pacote. Na verdade aqui era porque eu achei que ia ter pouco tempo. Eu juntei tudo num pacote aqui para facilitar a pregação, mas me deram muito tempo hoje. João capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. A outra maneira que Deus fala, Ele fala através de sonhos, de visões, de impressões e de circunstâncias. Quantos já tiveram sonhos proféticos aqui? Já tive sonhos proféticos que determinaram muita coisa na minha vida. Deus pode usar coisas extraordinárias para falar conosco. Lembrei aqui, acho que a Maíra, né, quando estava orando para vir nos Estados Unidos, ela viu o mapa dos Estados Unidos nas nuvens, não foi isso? Ela tinha dúvida, deixa eu contar, ela tinha dúvida se os Estados Unidos era o local, e ela estava orando, e ela olha para o céu, e ela vê a nuvem no formato dos Estados Unidos. Tem alguma dúvida agora? Sabe, Deus age de formas extraordinárias para falar conosco. Deus pode usar o que for necessário. Deus pode trazer uma visão. Deus pode levantar um profeta para falar na sua vida.
algo sobrenatural. Deus pode gerar circunstâncias ao seu redor para você perceber. Isso tudo é uma forma extraordinária de Deus agir. Então, visões, sonhos, palavras proféticas, circunstâncias são maneiras extraordinárias às quais Deus quer falar comigo e com você. Sabe, às vezes nós somos céticos demais. Eu confesso para você que eu não sou uma pessoa tanto de fluir nessa coisa extraordinária, nessa coisa assim que parece que foge da lógica. Eu não sou muito esse pastor, eu sou muito de processo, eu sou muito dessa clareza, mas eu não posso impedir quando Deus quer agir dessa forma profética, de alguém levantar, apontar o dedo para você e falar algo na sua vida que vai mudar a sua história, de alguém poder olhar para você e perceber essas coisas que são extraordinárias. Fique atento, Deus quer falar com você de forma extraordinária também, sabe, de forma sobrenatural, que você não consegue, a sua razão não consegue falar, o seu intelecto não tem resposta para aquilo, mas é Deus querendo mostrar coisas para você. Tenha discernimento no seu espírito. Deus está falando comigo. Essa coisa é repetitiva, irmãos. Quantas vezes eu fui preparar a pregação que eu queria o versículo e eu abri naquela página, irmãos. Estou falando de pegar eu peguei, abri para poder começar a achar, e achei justamente aquele versículo. Fala, Deus quer falar, Deus quer agir. Quantas vezes as coisas aconteceram dessa forma, quantas situações, isso é Deus falando. Deus pode agir no sobrenatural. Você acorda e tem $70 mil na sua conta. Você entendeu, né? Agora você entendeu, agora eu estou compreendendo a palavra, agora entrei na palavra, sabe, todo mundo quer esse sobrenatural, e ao banco devolver ninguém quer. Não, é Deus falando comigo, pastor. Mas se tirar $10 da sua conta, você já liga. Deus não quer falar aí, né? Mas na hora de receber 70 mil, é de Deus, é o Senhor falando ao meu coração. Presta atenção, Deus pode falar também assim, isso é glória, isso é bênção. Sabe, Deus pode te surpreender nas pequenas coisas, mostrar a bondade e a grandeza. Fique atento ao sobrenatural de Deus, fique atento àquilo que o Espírito Santo está falando com você, fique atento aos sinais. Perceba, não se feche, não ache que tudo é natural. Não, isso é natural, isso acontece. Não, irmãos, se abra. Deus está querendo falar comigo. Aonde que Deus está me direcionando? Por que o Espírito Santo de Deus está sendo repetitivo nisso? E olha, irmãos, quando Deus quer falar algo, é impressionante. É impressionante. Parece que as circunstâncias vão se repetindo de várias formas. É Deus falando. Sabe quando Deus começa a usar circunstâncias para falar com você a mesma coisa? Fala, mas de novo? Aí você não quer aceitar, porque esses dias alguém me mandou uma pergunta: Deus não me fala. Aí eu falei, olha, Deus fala, talvez você não está aceitando, é o que Ele está te falando. Nós queremos do nosso jeito. Pois é, irmãos, Deus fala. Você só tem que aceitar o que Deus está falando. Como Deus está falando, Deus vai usar coisas extraordinárias para falar na sua vida, coisas extravagantes, sinais e maravilhas vão acompanhar aqueles que creem, sabe, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo ao seu redor. Fique atento, Deus usando pessoas em diferentes lugares, em diferentes momentos, para falar aquilo que Ele quer ao seu coração, mesmo que você não aceite, mesmo que você não queira, permita o Espírito falar ao seu coração, deixa Deus falar de forma sobrenatural, com sinais. Sabe, ao sair da sua casa para vir para um culto, não saia da sua casa de forma neutra, vá falando, Deus, fala comigo, receba essa palavra que está sendo ministrada. Às vezes, posso perguntar uma coisa aqui? Não faça isso, tá bom? Quantas vezes você abriu uma Bíblia e falou assim, Deus, fala comigo? Levanta a mão. Levanta a mão, senão vou mandar cair fogo do céu aqui essa manhã. Aí caiu alguma coisa que você não entendeu nada. Não, Deus, agora é sério. Agora é para valer. Ou
se não cai alguma coisa que você não gostou. Eu acho que não é de Deus. Eu acho que eu não fui até onde é que tinha que ir. Aí você vai lá no Novo Testamento. Não, vou pegar só do Novo Testamento, Senhor, porque o velho eu não entendo muito. Sabe? Não faça isso. Glória a Deus. Tem irmãos muito interessantes na vida nossa que acompanham. Tem irmão que chega na gente e fica assim: pastor, tem uma palavra de Deus. Lacatarabaxeira bababai. Labarabaxou, e começa a olhar para você. E você está lá com o olho fechado. Lacatarabaxou, nem malamai. E o irmão, 15 minutos ainda está lá. Baracatarabaxeira bassa. Aí o irmão para, sabe? É aquele silêncio. Essa é a palavra que eu tenho para você. Não, irmão, mas você fala. Você fala, irmão. O cara orou em línguas para mim, agora eu sou obrigado, eu que vou ter que entender o negócio. Mas Deus mandou, Deus levanta alguém para interpretar. Fala o que é. Não, é só isso que Deus mandou fazer. Então tá bom. Sabe, e há momentos também que Deus vai falar de outras formas. Mas fique atento ao Espírito de Deus. Deus quer falar de forma sobrenatural. E Deus está te indicando: cuidado, presta atenção, cuidado, mas você está entrando por aquele caminho. Cuidado, irmãos. Olha, vou terminar falando isso. Eu sou pai. Eu não corrijo os meus filhos sem antes avisá-los. Eu sempre falo: filho, se você fizer, a consequência é isso. E ele faz. E aí eu vou repetir para ele: filho, você fez, a próxima vez a consequência é essa. Sempre eu comunico aos meus filhos. Eu vou te falar, Deus também comunica, irmãos. Ah, pastor, será? Vai lá para Gênesis, a primeira menção. Olha, de todas as árvores, mas se você comer dessa aqui, é certo que morrerás. O próprio diabo questionou Eva, falando: você acha que vai morrer mesmo? Deus avisou. A consequência da desobediência. Eu vou te explicar, irmãos. Se isso é mencionado lá, então todo pai, ele que vai corrigir o filho, antes ele tem que avisar o filho. Não corrija seu filho do nada. Não discipline seu filho do nada. O próprio Deus falou para os seus filhos. Ah, não, Adão era criatura. Não, Adão era filho. A Bíblia diz lá em Lucas. Não corrija seu filho sem orientá-lo por que ele está sendo disciplinado. Então, irmãos, Deus comunica antes. A bênção que virá, Deus comunica antes. Deus não faz nada sem antes avisar um profeta sobre a terra, a Bíblia diz. Deus, quando vai falar alguma coisa para você e trazer um profeta, Ele não te pega de surpresa, Ele vem para confirmar o que já está no seu coração. A disciplina também, estou te falando, meu filho. Irmãos, é a consequência da disciplina. Não brinque com Deus, irmãos. Não brinque. E Deus está falando. Deus está falando. Cuidado, perceba, o Espírito de Deus está exortando. Fique atento à voz de Deus. Feche seus olhos. Espírito de Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Livra-nos, ó Pai, do mal. Livra-nos, ó Deus, das mentiras, das calúnias. Livra-nos, ó Deus, da falta da revelação. Mas, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. No meio da igreja, no meio da congregação, no meio dos irmãos, de forma sobrenatural na Sua criação. Nós queremos crer na Tua palavra, nós queremos, ó Deus, ser direcionados no Espírito de forma sobrenatural, mas o Senhor fala conosco, Espírito de Deus, nos dá direções aqui essa manhã, nos dá direções para aquilo que devemos fazer, falar, ó Deus, nos dá direções, Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero abençoar, ó Deus, cada homem e mulher aqui essa manhã,
Abençoa sua vida, meu irmão. Você não veio aqui de uma forma aleatória. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu queria desafiar você, se você não está participando em alguma das nossas células, participe. Tem vida correndo lá, tem vida correndo, tem bênção naquele lugar, tem bênção que você não tem noção. E quero te falar uma última coisa: muito cuidado, irmãos, se você tem vivido no pecado, muito cuidado. Deus te alerta. Não haja, pastor, não, Deus te alerta. Deus te alerta. Não viva na prática do pecado, irmãos. Deus alerta. Não queira fazer teste com Deus. Ou você para agora, ou você vai perceber consequências que você não tem noção. Pastor, está difícil de vencer esse pecado. Irmãos, não tenha vergonha. Procure alguém. Procure alguém. Abre seu coração. Não fica com vergonha, não. Ninguém está para julgar. Irmão, se você tem vivido uma vida dupla, se você tem vivido uma vida que você sabe a consequência, procure alguém sincero, homem de Deus, mulher de Deus. Abre seu coração, não tenha medo. Entre você ter receio de falar para um homem, tenha receio da consequência do pecado. Foge dele. Sabe, eu te dou a minha palavra, irmãos. Tudo que você falar para nós vai ficar conosco. Tudo que vocês conversarem sempre vai ficar conosco. A gente não vai, irmãos, os pastores, os líderes, nós temos essa obrigação. Seja a coisa, irmãos, vocês não têm noção das coisas mais malucas que eu já ouvi na vida. De gente que você fala, não, mas esse aqui, pois é, esse aqui. Sabe, mas nunca vou julgar ninguém. E olha, irmãos, nem a minha esposa, tem coisa que eu nem falo para ela. É comigo que vai ficar. E tem coisa que minha esposa ouve que vai ficar com ela. Irmãos, a gente está aqui para te abençoar. Tenha medo de falar com a gente, não. Tenha medo de procurar seus líderes, não. Agora, se for para você ficar com receio, fique com receio da consequência do pecado, irmãos. Isso é desastroso na vida. Isso é complicado na vida. Procure a gente, irmãos. Amém? Abençoo vocês. Declaro uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia!